Leia o Expresso em primeira mão, onde quer que esteja. Assine o Expresso Digital e tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos e leitura antecipada do semanário às 23 horas de quinta-feira. Apenas 1,35€ por semana, durante 2 anos. Todas as vantagens em expresso.pt/assinatura digital. Expresso. Liberdade para pensar. É mais do que uma entrevista, é menos do que um debate. É uma conversa com contraditório, em que no fim é mesmo a opinião do convidado que interessa. É um debate em que eu perco sempre. O Perguntar Não Ofende é um podcast assinado por mim, Daniel Oliveira, o que não faz chorar. Quase sempre sobre política, às vezes sobre coisas realmente interessantes. Pode subscrever e seguir o Perguntar Não Ofende em Apple Podcasts, Spotify ou qualquer plataforma de podcasts que utilize no seu telemóvel ou computador. Também pode ouvi-lo sempre em expresso.pt/podcasts. A invasão russa da Ucrânia vai na sexta semana e os sinais sobre o impasse militar, que tem tudo para durar meses e ser ainda mais sangrento e destruidor do que a primeira fase da guerra, tornam cada vez mais premente uma solução negociada para o conflito. Para além das vidas perdidas, de uma Ucrânia destruída, não sabemos quanto tempo as democracias europeias aguentarão os efeitos das sanções que têm de aplicar à Rússia e o apoio popular a essa posição. É o tempo certo para analisar e discutir o papel de um país que muitos julgam ter a chave do conflito na mão: a China. Parceiro estratégico da Rússia, com quem assinou um acordo há 2 meses, celebrando uma nova ordem internacional que desafia a hegemonia dos Estados Unidos, muitos analistas consideram que só o Império do Meio tem capacidade para travar as aspirações bélicas de Putin. Mas será esse o entendimento da China? O que é que prevalecerá em Pequim? A ambição cada vez mais clara de disputar a hegemonia mundial dos Estados Unidos, que a empurra para uma frente com a Rússia, ou os seus vastíssimos interesses económicos e comerciais dependentes dos mercados americano e europeu? Só as transações comerciais da China com os Estados Unidos e a União Europeia são mais elevadas do que toda a riqueza produzida na Rússia. É a fábrica do mundo ocidental e o seu crescente mercado interno representa uma importante fatia dos negócios de empresas de maquinaria europeia ou de tecnologia norte-americana. A China é o elefante na sala. Que papel pode ou quererá desempenhar na resolução deste conflito? Qual a influência do Congresso do Partido Comunista, que tem lugar no final deste ano, para a posição a tomar por Xi Jinping? Até onde é que esta potência global permanecerá em cima do muro, num apoio implícito a Putin e que o poderá fazer mudar de posição? Estaremos a assistir, mais do que a uma nova Guerra Fria, ao ressurgir da luta entre velhos e novos imperialismos em disputa, desta vez entre os Estados Unidos e a China? E o que ganha a China com este conflito? Estas são algumas das perguntas para a próxima hora, desta vez com Raquel Vaz Pinto. Doutorada em Ciência Política, é investigadora e professora na Universidade Nova de Lisboa. Foi presidente da Associação Portuguesa de Ciência Política e é autora, entre outros livros, de A Grande Muralha e o Legado de Tiananmen. Muito obrigado, Raquel, por aceitares esta conversa. Estamos a gravar no dia 11 de abril, às 3h30 da tarde. Portanto, hoje em dia, para tudo que esta conversa, estou a saber quase ao minuto qual é o minuto em que estamos a gravar. E eu vou começar por falar um bocadinho do papel que pode ou não ter a China como um mediador deste conflito. Muitos especialistas dizem que a China pode ser a chave para a negociação de um acordo com a Rússia e a Ucrânia, colocando um ponto final à guerra, mas a China não parece partilhar por agora esse ponto de vista. Ainda não se disponibilizou para ter essa função. Ao colocar-se no papel de mediador, teria de tomar posição, colocando-se provavelmente mais do lado ocidental do que estaria. É isso que a trava? Bem, antes de mais, obrigada, Daniel, e olá ao João, que aqui está a apoiar-nos. Eu diria que em relação a esta guerra, do ponto de vista da China, do ponto de vista desta China de Xi Jinping, depois também há aqui um debate sobre
se este caminho que está a ser traçado, como tu dizias, em cima do muro, é um caminho que nós podemos associar mais à liderança de Xi Jinping do que propriamente a uma boa parte do partido. Depois podemos falar sobre isso. Mas eu diria que este conflito, ou seja, o momento desta guerra, na perspectiva do que pode ser um caminho, um regresso da China a nível de um protagonista internacional, veio cedo demais. A China, olhando para Vladimir Putin de um lado, que desta vez teve, enfim, a amabilidade de só fazer a guerra depois dos Jogos Olímpicos, portanto não repetiu a gracinha de 2008, por outro lado temos aqui esta articulação de várias democracias, mas não só, lideradas pelos Estados Unidos, e neste processo, que é um processo difícil, a China, não há aqui uma solução que seja ótima, eu diria que do ponto de vista da mediação, para tu seres um bom mediador tens que ser reconhecido pelas partes. E eu penso que neste momento, sobretudo se tivermos em conta, por exemplo, o facto da China ter votado, também não é de espantar, mas ter votado contra a suspensão da Rússia do Conselho de Direitos Humanos também é todo um outro tema muito interessante. Que provavelmente, essa não me espanta mesmo. Não te espanta, a China pode pensar, a seguir sou eu, não é? Claro, a China e outros. Até alguns que votaram a favor. Até alguns que votaram bem a favor, digo-te já. Mas essa não surpreende, mas é cumulativa, ou seja, o timing de tudo isto é para a China um exercício difícil. Por um lado, eu diria que neste momento, genuinamente, tu não consegues olhar para a China como alguém que atente às duas partes. Pronto. E por outro lado... Mas por outro lado tem uma capacidade de pressão sobre a Rússia que outros mediadores não têm. Que ou outros? Não? A Turquia, por exemplo, os que estão em cima os que estão... aqueles que podemos hoje ver como possíveis mediadores, o que tem sido mais ou menos, que é a Turquia, e Israel, que eu tenho dúvidas que realmente seja mais mediador do que... Acho que é menos mediador do que tenta parecer que é, mas pronto. A China tem argumentos em relação à Rússia que outros não têm, não é? Tem argumentos em relação à Rússia e tem uma parceria estratégica e, portanto, com certeza dela, que tem um peso importante. Mas, por outro lado, essa é uma relação que, embora de parceria, e tivemos aquele momento antes da invasão, a reunião entre Vladimir Putin e Xi Jinping, tiveste esse momento, mas do ponto de vista do que é a ideia russa, no sentido de Putin, do que deve ser a sua autonomia externa, eu muito sinceramente tenho dúvidas sobre esse peso. Esse peso pode ser exercido se for feito de forma coerciva. Não de forma... E se tu introduzires o elemento coercivo numa parceria que já é, tu citaste agora um exemplo concreto, que é do ponto de vista económico absolutamente assimétrica, tu estás a introduzir um outro elemento que nos faz lembrar talvez tempos mais antigos em que as posições de poder estavam ao contrário, entre a União Soviética e a República Popular da China. Exatamente sobre isso mais à frente, mas deixa-me só dizer, e se quisesse, eu acho que acabaste por dizer que não, do que eu percebo, se quisesse, a China teria capacidade para cumprir esse papel de mediação? Se a China quisesse, neste momento. Se a China quisesse... Teria algum poder sobre a Rússia para além do coercivo? Achas que não? Eu tenho sérias dúvidas que tenha. Independentemente da motivação de Putin para invadir a Ucrânia, parece certo, para além de se sentir a fraqueza dos Estados Unidos e na União Europeia, sentiu quando avançou, achou que teria a neutralidade da China. Até onde pode, apesar de tudo, durar a ambiguidade chinesa que corresponde a um apoio implícito da Rússia? Agora já não estou só a pensar na relação com a Rússia, com o resto do mundo. Até onde é que a China pode eternizar esta posição de ambiguidade neste conflito? Olha, enfim, é mesmo difícil nós tentarmos perceber o que é que vai no quartel-general do Partido Comunista da China em Beijing, em bom rigor. Eu diria que esta posição
Eu esperaria para ver mais, digamos, 1 mês, 2 meses. E há aqui uma data que a mim me parece que é importante, que é o 9 de maio. Porquê? Porque é importante para a Rússia, não é? Porque é importante para a Rússia, seria uma data que tu pensarias à partida, que do ponto de vista de Vladimir Putin, a grande guerra patriótica, todo o exercício. Pensei que estavas a falar da China, por exemplo. Não. Para a China há uma data importante, que é o 4 de maio. Mas que é a primeira grande manifestação nacionalista genuína chinesa em 1919, no seguimento de mais uma de muitas desilusões sentidas com o Tratado de Versalhes. Não foi só na Europa que aquilo não caiu bem, em boa parte do mundo também caiu muito mal, e no caso da China em particular. Mas eu diria que temos que esperar um bocadinho mais para ver até onde é que a China faz este exercício, que é, por um lado, não pode deixar cair Vladimir Putin. E não pode deixar cair porquê? Porque há aqui uma preocupação com o caos, com a instabilidade interna, contra um parceiro. Portanto, também há muitos outros países a ver até onde é que a China vai ou não ajudar esta Rússia de Vladimir Putin. E também há um argumento que nós encontramos em alguns setores chineses, que é este. Pois é. Está bem, podemos discutir a questão que estavas a dizer, ou seja, a invasão da Ucrânia propriamente dita, mas o que é facto é que se esta articulação liderada pelos Estados Unidos levar à queda de Vladimir Putin, que do ponto de vista de poder a nível internacional, que país é que sobra? É a China, e a seguir somos nós. Na ótica de Washington, e de Washington em relação a Beijing. Portanto, esse é um ponto. Por outro lado, a China também vai aproveitar neste registro de... é interessante ter uma Rússia que seja um parceiro talvez mais fiável. E, portanto, aqui o truque ou o ponto é esticar a corda o mais possível para que a Rússia dependa um pouco mais desta China, mas não o suficiente para que tu tenhas aqui um elemento de ressentimento, de ressentimento, olha, vou usar uma palavra que tu vais gostar muito, de ressentimento imperialista. Sim, gosto, a palavra imperialista não gosto. A fragilidade militar da Rússia e a unidade dos Estados Unidos e da União Europeia na aplicação das sanções e no apoio militar à Ucrânia, apanharam a China de surpresa? Achas que, para além da Rússia, apanharam a Rússia de surpresa? Isso é evidente. Mas também terão apanhado a China de surpresa? Sim. Desde logo, há aqui um ponto que... um aspecto que eu acho que temos falado pouco, mas que acho que é muito relevante, que é os Estados Unidos voltaram a ser um fornecedor fiável e credível de intelligence, de informações, de fotografias do que está a acontecer no terreno. Isto depois do Iraque, depois do Afeganistão, depois basta só... quase desde o princípio do século que isso não acontecia. E há muitas mesmo. De todas, a mais clamorosa, até pelo que depois levou, em termos da própria região como um todo, é o falhanço absoluto daquilo que depois foi a invasão do Iraque. Muita gente diz guerra, foi uma guerra, mas começou por ser uma invasão do Iraque em 2003. Aí parece-me nem sequer foi uma questão de credibilidade técnica, passou a ser também uma questão de credibilidade política. Eu, por mim, eu não acreditei em algumas coisas que os Estados Unidos estavam a dizer sobre a possibilidade da Rússia ocupar a Ucrânia, porque não confiei. E uma das razões que não confiei vinha da experiência do que tinha acontecido no Iraque e as armas de destruição maciça e tudo o que foi dito na altura. E a credibilidade, como se sabe, destrói-se bastante rapidamente. É isso. Eu acho que aqui passámos a ter nesse ponto de vista, Estados Unidos com intelligence credível e uma capacidade diplomática de persuasão, de relação com os outros aliados. Tu tens ali figuras, pessoas que têm de facto uma pedalada, uma capacidade, a capacidade do charme e a capacidade da força, com certeza. Anthony Blinken, Jake Sullivan, o Conselheiro para a Segurança Nacional, ou a Embaixadora dos Estados Unidos nas Nações Unidas. São 3 pilares aqui extremamente importantes
e que neste contexto concreto foram muito relevantes. Portanto, esse é um lado que surpreendeu. Eu diria o seguinte, se a invasão da Ucrânia e a Ucrânia não tivesse resistido à Rússia e tivesse tudo corrido como Vladimir Putin pensava, neste momento, nós aqui no programa estaríamos a falar sobre quando é que a China vai pensar de forma mais concreta em Taiwan ou outros conflitos territoriais que a China também tem com muitos outros países. Vamos falar disso mais à frente. Ou seja, também há do lado da China uma dimensão revisionista, como nós encontramos agora. Uma coisa é tu depois discutir se achas que as fronteiras são certas ou erradas. Outra coisa é revê-las. E aqui tens essa dimensão. No caso de Taiwan, não estamos a falar de rever fronteiras, porque eles nunca a reconheceram, não é? Não, claro, e aliás... Eles nem na parte do mundo. ou então, melhor dizendo, Taiwan, reconheceram, depois deixaram de reconhecer. Sim. E agora alguns começam a ter novamente dúvidas sobre se não seria possível dar aqui um maior protagonismo a Taiwan do ponto de vista até mesmo internacional. Portanto... como esta guerra se tem, e nós estamos de facto no dia 46, 47, não é? Da guerra, de facto, agora, essa reação e o acreditar na intelligence permitiu-te, por exemplo, pôr em marcha uma coisa que estava a ser muito preparada, e tu viste isso, que foi a questão justamente das sanções. Tu em 48 horas tiveste um primeiro pacote de sanções que foi aplicado e que foi pensado e que agora tem vindo a ser reforçado. Essa reação, e é isso que eu diria, se tivéssemos assim uma espécie de, momento confessionário, eu diria que era um elemento que neste momento Xi Jinping não deve perdoar a Vladimir Putin, que é justamente essa a força que foi demonstrada, a articulação entre vários países que têm ambições nacionais, que têm aspectos importantes da sua vida e que aqui se acabaram por reencontrar, uns mais a contragosto, outros menos. Vamos ver também por quanto tempo. Exato, mas o ponto é a reação, e a reação extravasou os governos, extravasou a parte política. Repara como tiveste... Parte dela nasceu de uma grande pressão democrática, não é? Claro, de pessoas que foram para as ruas. Olha, eu estive na manifestação. Só por isso é que eu digo que vamos ver quanto tempo é que demorar. É porque quando começarem a sentir os efeitos das sanções, provavelmente a pressão popular mudará, não é? Claro que sim, mas a resposta foi muito para além do que tu estarias, do que tu até, em alguns momentos, nós fomos surpreendidos pela violência da resposta e foi a várias coisas. Para mim, há sempre aqui, enfim, a Suíça é sempre um tema, a Suíça ter alinhado em algumas sanções é de logo de si, é a mesma coisa. Descobriu que o mundo existia. Exato, é tu pensares, lá, o mundo está de pantanas, mas para mim o barómetro, aquela coisa que quando se mexe eu ponho as mãos na cabeça, que é a FIFA. A FIFA mexeu-se. A FIFA sancionou as seleções russas. A FIFA tirou a Liga dos Campeões, afinal, ao Zenit em São Petersburgo. Passou a claro. Para os nossos ouvintes que não sabem, se eu deixasse, isto desviava-se do política internacional para o mundo. Não desvia. Para o futebol. Mas é um exemplo concreto. A FIFA tirou as seleções nacionais russas. Tu não vais ter uma Rússia a jogar no Qatar agora este ano, enfim, todo um tema. O que não deixa de dizer todo isso também dava um outro tema sobre a importância de defender os direitos humanos no Mundial do Qatar. Mas eu estou contigo. Aí teríamos uma conversa muito numa linha. Mas o ponto é, essa reação surpreendeu os russos, mas também surpreendeu os chineses. Eu penso que com essa força da resposta, a questão de Taiwan ficou um bocadinho mais distante do ponto de vista do que pode ser uma decisão ao encontro. A 4 de fevereiro deste ano, poucas semanas antes da invasão, já falaste aliás disso, a Rússia e a China assinaram um acordo em termos mais claros do que é habitual na linguagem diplomática, em que se falava de uma união sem limites para construir uma nova ordem internacional. A Rússia não está definitivamente nos braços da China, não era isso que teria de ser evitado a todo o custo, ou seja, este acordo não nos diz que a Rússia neste momento, vamos retirar a hipérbole provavelmente que este acordo tem, mas isto não é um sinal que a Rússia já está
nas mãos da China, e que essa foi uma derrota para os Estados Unidos e para a Europa. Eu não uso com tanta facilidade o termo Ocidente, que eu acho que Não, eu percebo o teu ponto. Incomoda-me às vezes a forma demasiado unificadora que se utiliza a expressão Ocidente, mas os Estados Unidos e a Europa, que é o que está aqui em causa, mais o Japão e a Austrália, pronto. A Rússia não está neste momento, este acordo não nos dizia já que há um ponto de não retorno na dependência da Rússia em relação à China. Não, eu não concordaria contigo. A Rússia defende há algum tempo, e aqui a China também, daí esta convergência de interesses, esta ideia do mundo multipolar, ou seja, um mundo no qual não tens apenas os Estados Unidos e, é claro, ou numa outra análise que também é muito frequente, tu falares no mundo num século XXI, que também nós falamos assim o século XXI, esquecemos que já vamos no ano 22, parece-nos a falar assim de uma grande novidade, mas um quinto já lá foi, não é? Mas é esta ideia de que seria os Estados Unidos e a China. Esta ideia do mundo multipolar é uma forma de tu trazeres outros polos, que enfim, depois podemos discutir se têm a capacidade de ser justamente esses polos, mas eu não iria tão longe. Eu acho que essa declaração, que é uma declaração importante, não estou de todo a pô-la de parte, mas parece-me que o que dá a essa declaração talvez uma relevância diferente é a invasão propriamente dita e o facto de ela estar a correr, na perspectiva do Kremlin, extremamente, como dizer isto, mal, não é? Mal. Ou seja, isso torna porque quando nós olhamos para estes dois países, para estas duas capitais, a história não começou agora e nós não estamos a falar de uma... Há aspectos que são muito semelhantes, sobretudo uma preocupação, o não querer ser dominado pelos Estados Unidos, claro, e tens algumas parecenças do ponto de vista político, com certeza, a manutenção no poder e por aí fora, mas... Era exatamente a pergunta seguinte que eu tinha a fazer, que tinha a ver exatamente com isso que estás a falar. Que é exatamente o que é que aproxima a China e a Rússia. A mundividência dos seus líderes, os interesses próprios como a necessidade de matérias-primas e partilharem a maior fronteira terrestre do planeta, penso não me estar a enganar, que durante décadas foi lá levou a disputas e a conflitos, uma aliança contra os Estados Unidos. O que é que pode, ou o que é que une neste momento estes dois países e estas duas lideranças, que são, aliás, ainda por cima, bastante diferentes. Eu até quero o perfil do regime, são regimes bastante diferentes, quero o perfil das duas lideranças, que também são bastante diferentes. Não, exatamente. Eu diria que o que une Moscou e Beijing neste momento, ou nestes últimos anos, é uma preponderância dos Estados Unidos. Os Estados Unidos já tiveram também, como, enfim, isto ser grande potência ou superpotência tem sempre, não é só facilidades, também se passam... Havia um senhor que dizia que as pessoas soubessem o que custa mandar, obedeciam, mas não era um senhor citável para o nosso Não me metas em alhadas, mas estou a brincar. Eu diria que não é só direitos e privilégios, pois também tens este outro lado que é muitas vezes tens que tomar partido, tens que gerir determinados conflitos, gerir determinadas crises e aí nesse aspecto, aliás, a China tem conseguido tirar o melhor dos dois mundos até agora, mas também já não dá para aguentar muito mais, nem Xi Jinping o quer, na verdade. Eu diria que é sobretudo essa fotografia de uns Estados Unidos que tiveram aquele grande abalo, e todos nós sentimos, com a crise económica financeira de 2008. Houve muita gente que se entusiasmou com a possibilidade de ser o declínio, não é? O fim dos Estados Unidos, ou o início do fim, ou se quiseres, para sermos assim mais poéticos, mas que não se veio de todo a verificar. E eu diria que... Já em relação à Europa, não sei se não se veio a verificar, mas isso...
A Europa aqui é um tema muito importante e muito importante para a Rússia e para a China. A Rússia, mas sobretudo a China, tem tentado, até há uns anos, de forma muito inteligente, dividir para reinar. Agora mais difícil, mas eu diria que ou seja, tu tens desde o presidente, desde a administração Obama, uma viragem para o Pacífico. Depois chamámos-lhe várias coisas. Depois, com Trump, quer a Rússia, quer a China passaram a ser oficialmente potências revisionistas. Claro está, uma coisa foi o que estava no papel e o que foi pensado, depois a operacionalização, o estilo, o registro daquela administração, nem vamos comentar. A terceira volta é com Biden. E com Biden tu tens, repara, a primeira cimeira deste presidente é a cimeira do Quad, é a cimeira deste Indo-Pacífico. E aqui os Estados Unidos conseguiram e têm feito um percurso muito importante e interessante de se reaproximar de um país que nós falamos pouco, que é a Índia, que tem uma boa relação com Moscou, como aliás se nota, e tem uma péssima relação com Beijing. Vamos lá, mais à frente também. Acredito, vamos lá, Índia, vamos lá. Vamos à Índia mais à frente. Mas ainda nas relações da Rússia com a China, não é a primeira vez que a Rússia e a China se voltam uma para a outra. Tu já referiste, aliás, a aliança sino-soviética nos anos 50, com Mao e Stalin, chegou a ser vista como uma grande ameaça do seu tempo. Na altura, como agora, um dos parceiros tinha todo o poder nas mãos, só que era exatamente ao contrário. Ou seja, nos anos 50 era a Rússia, agora é a China. As ambições da China não são demasiado grandes para o que a Rússia pode oferecer neste momento. Ou seja, não é normal que acabe por ser um peão descartado a favor dos seus próprios interesses, no caso da China, ou, como tu disseste, é melhor que não, porque a seguir à Rússia vem a China, do ponto de vista dos próprios chineses, e, portanto, precisam que a Rússia ali esteja. Precisam que a Rússia ali esteja, precisam que a Rússia se aguente, mas isso não é necessariamente uma Rússia forte. O ideal é mesmo uma Rússia que tiveram até há pouco tempo, não é? Sim, exatamente. Repara como, por exemplo, um dos grandes, além de muitos, mas um dos grandes falhanços que tu podes apontar de forma clara à liderança russa é a não diversificação da sua economia. Ou seja, continua a ser uma economia extrativista, basicamente, não é? E vais buscar o petróleo, vais buscar o gás natural, depois também tens mais um conjunto de coisas, mas é esse o teu core, o teu centro. Qualquer flutuação naqueles preços é um drama. E por outro lado, repara o caminho totalmente oposto que a China fez. Também porque não tem essas riquezas, com certeza, mas estamos a falar da segunda maior economia do mundo. Já começas a ter marcas que são marcas que tu associas com a tecnologia, marcas que são marcas fiáveis, boas, de qualidade, que foi para os chineses uma grande mudança do seu... E há quem acha que eles têm todas as condições para dar o salto para uma nova fase da sua própria economia, não é? Da sua capacidade produtiva, ou achas que não? Olha, eu sou um pouco cética, sobretudo por questões de liderança interna e porque há de facto um conjunto de problemas, de questões dentro deste país imenso que é um mundo em si mesmo, de facto, e que alguns mais conjunturais, vá lá, se é que lhe podemos chamar assim, olha, como por exemplo a pandemia. Xangai continua confinada, não é? Estamos a falar de uma cidade que, para além de ter mais do dobro da população de Portugal e uns trocos, é um grande centro financeiro desta China. Mas achas que isto provou, a pandemia provou que o poder chinês não tem a capacidade de dar o salto que era suposto dar a gestão como fez esta pandemia, ou achas que é por estás a tentar perceber qual é a ligação que fazes entre esta pandemia e o que... Eu acho que a pandemia te mostrou os problemas de uma liderança política, de uma economia ou de uma sociedade como um todo. Quero dizer com isto, o surto, tracinho, epidemia, tracinho, pandemia, começa e a reação que tu tiveste, ou seja, a reação inicial foi
foi de uma espécie de negação, de não reação. Foi à russa. Mas também há a chinesa, que tu pensas nos funcionários daquela província, como funciona um bocado as ditaduras, com miúfas, porque sabem perfeitamente que alguém vai ter que arcar com as responsabilidades. O camarada Xi Jinping não pode ser responsável por isto. E tiveste reações na sociedade, repara, o médico, o oftalmologista, o médico que pôs isto, que chamou a atenção, que depois foi chamado pela polícia, aquelas coisas todas e tal. Repara, não era... Eu lembro-me, aliás, de ter conversado sobre isto com o António Queiro e quer dizer, não é de todo... Não é um dissidente como nós... Sim. Digamos mais... Até me custa dizer isto porque tenho o maior respeito, não quero de todo parecer que é menos ou mais importante, mas quer dizer, não é um Liu Xiaobo, era alguém que, aliás, até estava dentro desta lógica e, portanto... que teve necessidade, ou seja, o que eu quero dizer é a forma como não é a pandemia, é a forma como tu geriste a pandemia e estás a gerir agora, revela-te que não estás a lidar primeiro com um sistema infalível, claro, enfim, eu sendo católica diria logo que essa noção da imperfeição humana eu tenho-a muito bem presente e sobretudo em relação ao que nós fazemos no nosso dia-a-dia. Essa capacidade da perfeição é limitada. E depois tens um conjunto de temas que se vinham a arrastar. Xi Jinping tem tentado lidar com alguns temas, a questão da corrupção, a questão da bolha, por exemplo, imobiliária, não é? Aliás, recentemente era para ter saído a auditoria que foi encomendada e foi atrasada, a divulgação dos resultados foi atrasada, o que te faz pensar... A auditoria à empresa... À Evergrande, exatamente. Ou seja, que te faz pensar que o buraco é ainda maior ou ainda mais gigantesco. E depois tens também questões internas, questões ambientais, tens um conjunto de problemas internos que não tornam esse caminho, para mim, não quer dizer que não consiga, mas não é de todo evidente. Não é de todo evidente. Com que dependências fica a Rússia face à China depois desta guerra? Vamos imaginar que esta guerra acaba, não sabemos como é que ela vai acabar, claro. Mas na medida em que a gente possa tentar perceber que definitivamente a Rússia vai sair enfraquecida desta guerra, parece-me altamente improvável. Tenha aliás o resultado do terreno que tiver. Eu acho que essa é talvez a única certeza que podemos ter aqui. E com que dependência é que a Rússia fica em relação à China depois desta guerra? Olha, eu acho que fica desde logo com... primeiro vamos ter que perceber, vamos começar talvez pelo económico. Primeiro vamos ter que perceber se de facto esta decisão, enfim, no caso alemão, com muitos solavancos, se a decisão de diversificar a energia dentro do continente europeu é mesmo para valer, é mesmo a sério. Porque isso vai fazer com que haja todo um mercado para o qual a Rússia exportava, que deixa de exportar ou passa a exportar muito menos. Portanto, aí tens e sobretudo quando toca, por exemplo, ao gás natural, em que tu precisas, e a Rússia faz sobretudo assim, em que tu tens que ter os pipelines construídos. Ou seja, é diferente, tu imagina, extrais petróleo, pronto, podes depois fazer o percurso, tudo bem, super petroleiros, levas o petróleo, ou então no caso do gás, o chamado gás natural liquefeito, tudo mais. Muito bem. Mas tu tens toda uma infraestrutura montada que vai deixar então de fazer assim tanto sentido. Precisas de tempo para te recompor, precisas de tempo para te readaptar a outros mercados. Tenho sérias dúvidas que nesta transição a Rússia saia assim tão bem da fotografia. Em segundo, fotografia no sentido de ficar mais dependente. Depois, do ponto de vista, eu diria, diplomático, aí já não tenho talvez tanta certeza. Eu penso que deixar de contar com a Alemanha na Europa, até para outras razões, é aqui um peso importante para a Rússia, mas quando nós olhamos para... Era por via, sobretudo, da Alemanha que a Rússia se claro, relacionava Rússia com a Europa. Fosse na versão SPD de Schröder,
fosse. Aí a relação é até bastante estreita neste momento. É tão estreita que, meu Deus, cabe no pipeline. Ou com a CDU liderada por Angela Merkel. Ou seja, tu tens aqui uma sociedade. Que na realidade, é preciso dizer, nunca reduziu, pelo contrário, reforçou a dependência da Alemanha face à Rússia. Portanto, é uma coisa que quando se fizer o balanço da Merkel, que não será hoje, verdade, mas eu acho que tende a ser demasiado bondoso. Muito bem, mas eu aí só gostava de dizer o seguinte, que é, concordo contigo, mas calma. Agora também incomoda-me agora um bocado esta coisa de Angela Merkel agora passou a ser o bode expiatório, o problema de todos os males na relação com a Rússia, quando também há aqui uma boa parte da sociedade alemã que, na sequência do desastre nuclear de Fukushima, no Japão, foi para as ruas, politicamente mexeu-se no sentido de acabar com as centrais nucleares. Portanto, é verdade que temos aqui uma liderança que olhava para Moscovo, tentando trazer Moscovo para esta conversa. Também tens uma comunidade empresarial que também tinha aqui muito a ganhar, ou seja, claro. Há uma boa parte desta sociedade alemã que fez uma opção do ponto de vista estratégico absolutamente errada. E, portanto, essa também é uma avaliação que nós depois teremos que fazer. Voltando à relação com a China, não faz mal, eu também costumo desviar-me. Voltando à relação com a China, a Rússia, perante isto, portanto, vai ter a China como principal, provavelmente, cliente para o seu gás, do que sabemos paga menos, a China. Sim, tem um bom negócio. Tem. E vai ficar ainda melhor porque tem a Rússia mais dependente dela como fornecedora, não é? E estavas a falar da relação diplomática. Sim, eu aí tenho mais dúvidas pelo seguinte, que é... Nós muitas vezes quando falamos desta guerra, e tu aliás quando falaste nos países que estão articulados para as sanções e na condenação à invasão, nós muitas vezes temos esta tentação que é natural, porque é o nosso mundo, de pensar que este mundo é o mundo. E quando olhas para o mundo como um todo, o que tu vês é, claro, na condenação da invasão, aquele primeiro avanço da Assembleia Geral, tiveste mais de 140 países que alinharam. Agora, repara como, quando foi agora esta decisão de suspender a Rússia do Conselho de Direitos Humanos, ainda assim, mais de 90 também é um bom número, mas já não é bem a mesma coisa. E sobretudo quando vamos ver... Pois é preciso olhar quais são os que não estavam no 90, não é? É isso mesmo. São países bastante importantes. É isso mesmo, ou seja, tu tens um conjunto de países que, por razões diferentes, uma coisa é condenarem uma violação clara da integridade territorial de um país. Aliás, há muito tempo que eu não ouvia um discurso, via um discurso tão bem feito, em 3 minutos e 40 segundos, como foi o do embaixador do Quénia no Conselho de Segurança das Nações Unidas, logo a seguir à invasão. O discurso é brilhante, em que ele no fundo diz: acham que nós gostamos das nossas fronteiras? E ele consegue explicar a importância da defesa das fronteiras e da integridade territorial dos países. E depois também aproveita mais no final do discurso. Eu tenho que enfiar aqui a minha farpazinha, dizer pena que a própria Europa e os Estados Unidos não tenham percebido isso noutros momentos, como por exemplo no caso da Jugoslávia. Ou seja, alguns precedentes que estavam a abrir e que inevitavelmente viriam a ser... Mas que neste discurso ele próprio no final diz-te de forma muito clara uma tentação de países, é qualquer coisa como uma tentação de países poderosos que nos últimos tempos... E isto vai a todas aqui, não é? Têm violado o direito internacional sem qualquer problema das suas, sem pensar ou sem se ralarem. Ele não disse assim, porque ele disse isto numa linguagem diplomática fina. Eu estou aqui a tornar a coisa mais popular, mas é um bocadinho isto, a borrifarem-se para as consequências do que é que essa violação levaria. Portanto, esse é um ponto importante. Agora, tu olhas para muitos países no continente africano, aliás,
continente em relação ao qual esta Rússia tem feito uma espécie de um regresso, numa perspectiva talvez até mais militar. Não é só a questão dos mercenários ou da empresa Wagner. É também relações mesmo de fornecimento de armamento, de Estado para Estado, seja também porque tens ainda muitas elites para quem Moscovo durante décadas significou uma grande alegria, seja outro tipo de preocupações, até mais, seja os fertilizantes, seja outro tipo de questões que são relevantes para países que têm partes ou setores agrícolas ainda importantes. O mesmo na América Latina. Ou seja, e aí sim, nós podemos talvez agora, com esta divisão, estar a assistir, eu não vou dizer a uma maior união de esforços, porque a diplomacia chinesa é uma coisa, a diplomacia russa é completamente outra. A diplomacia chinesa joga com o peso da sua economia, como é evidente. É uma expressão que eu utilizei aqui, que a China tem conseguido tudo sem disparar um tiro. Já disparou uns quantos. Não, internamente. Na fronteira ali com a Índia, aquilo aqueceu e de que maneira, não é? Mas percebes o que é que eu estou a dizer? Ou seja, tem imposto a sua vontade. É o melhor dos dois mundos até agora. Até agora. Mas talvez esteja a chegar aqui a um ponto em que vamos ter que... falar provavelmente do que pode ser um ponto, que é o Taiwan. É uma situação muito diferente da Ucrânia. Eu já aqui disse, não é reconhecida por quase ninguém, portanto não pode ser, apesar de tudo, do meu ponto de vista, comparada à Ucrânia. Porque é de facto uma fronteira que foi que não resulta de um qualquer acordo internacional para que aquilo seja uma fronteira, mas que leituras podem estar a ser feitas sobre o peso de eventuais sanções, era nisto que eu me queria concentrar neste momento. Nós aflorámos isso no início, na economia chinesa, no caso de uma intervenção chinesa em Taiwan. Esta reação da Europa e dos Estados Unidos provavelmente assustou a China, mas que contas é que a China pode estar a fazer, sobretudo, não propriamente tanto o enfrentamento militar, mas das sanções que, olhando para o que aconteceu à Rússia, lhe podem acontecer. Vamos lá. Ora bem, as contas estão a ser feitas e estão a ser feitas com um grande susto. Porque esta resposta forte, surpreendente, articulada, eu diria que em relação a Taiwan tens toda a razão. As questões políticas das fronteiras propriamente ditas é um tema diferente, é uma questão diferente, mas quando eu olho para o que está a acontecer no Indo-Pacífico, no Oceano Índico, no Oceano Pacífico, quando eu olho para toda aquela região enorme, que mais uma vez nós prestamos pouca atenção, o que eu vejo é um conjunto de países que têm uma preponderância económica da China. A China está ali, a geografia dita isso, mas em relação à qual há muito pouca vontade de ficar dependente da China. Tu tens países nesta região que são eles próprios que pedem um reforço da presença dos Estados Unidos nesta região. Talvez o melhor exemplo de todos seja o Vietnã, país que, por razões óbvias, tem uma relação... Não aprecia a China. Não aprecia a China e também não apreciou aos Estados Unidos, não é? E, portanto, geralmente atrás apreciavam a Rússia, não era? Era exatamente. Era com a Rússia que tinham boas relações. E também te explica como é que eles votam nestas coisas que nós tivemos aqui a falar. Aliás... o Vietnã, depois da sua reunificação... Há muitas pessoas que fazem, quando olham para aqueles resultados, põem-se a fazer coisas ideológicas, ou é uma tirania, não é uma tirania, quando muitas vezes há questões históricas que são importantes mais do que propriamente ideológicas. E é esse o ponto. Ou seja, tu tens, por exemplo, o Vietnã, ditadura, não vale a pena estar com grandes floreados, mas é uma ditadura que era dos grandes apoiantes do TPP, do Acordo Transpacífico, que depois o Trump pôs na gaveta. É também ao mesmo tempo um país que, justamente porque ao longo da sua história plurissecular foi várias vezes invadido pela China, é o pequeno que faz fronteira com o gigante, não é? E que no final dos anos, já era óbvio então, mas no final dos anos 70 decidiu fazer uma aliança com a União Soviética, 2 bases e por aí fora. Os chineses tiveram um ataque
e pronto, e até tiveram ali mais uma tentativa de invadir o Vietnã, que também não lhes correu nada bem. Aliás, Deng Xiaoping diz aquela frase: vamos ensinar ao Vietnã uma lição, assim, com a muita paternalista, e aquilo correu tudo pessimamente, porque se há coisa que os vietnamitas sabem, é combater. De facto, eu aos meus alunos às vezes costumo dizer assim, claro, a brincar, por amor de Deus, não pensem que isto é sério, mas digo, se vocês daqui tiverem assim posições mais e tal, e não sei o quê, quando vos disserem, primeira invasão, vocês devem pensar logo 2 vezes. Mas, de qualquer modo, se vos disserem que vão invadir ou o Afeganistão ou o Vietnã, vocês imediatamente ponham-se logo de pé atrás, porque a história mostra-nos que estamos a falar de 2 países, até por razões diferentes, que são muito resistentes a tudo o que for uma invasão estrangeira. Portanto, digamos, tem calo. Tem uma tradição de resistência. No caso do Vietnã, então, é uma história magnífica. Eu podia estar aqui horas, mas não vou estar a falar. E uma figura que a mim me fascina por completo, que é Ho Chi Minh. Portanto, há uma capacidade de olhar aquilo dele sair do Vietnã para ir conhecer o outro, de visitar os Estados Unidos, de visitar a Europa, de perceber o outro, a noção de que ele, quando ele explica lindamente que tinha que perceber como é que os franceses funcionavam para os poder derrotar. É brilhante. Pronto, mas lá está, podia estar aqui horas a falar, mas não vou falar. Portanto, no fundo isto era para dizer o quê? Que quando olhando para Taiwan, tu tens os Estados Unidos jogam, se quiseres, nesta região, boa parte da sua credibilidade internacional. Ou seja, se perante uma invasão de Taiwan, que é, independentemente da questão das fronteiras ou do reconhecimento internacional, uma democracia liberal plena. Muito mais até do que, olha, algumas democracias na Europa, uma delas que ainda foi a votos. Até podemos dizer mais do que a Ucrânia. Eu sei, estou a dizer uma coisa politicamente incorreta, mas é mais do que a Ucrânia. Eu diria que... Não, eu não estou a falar agora. Não, mas um país ocupado não é uma democracia. Não, nem pode ser. Não é disso que eu estava a falar antes disso. Não, a tradição, a vivacidade, a capacidade. O Taiwan é de facto um exemplo nessa matéria. Ou seja, se os Estados Unidos não reagirem, tu tens um conjunto de aliados que olha para a China de uma forma muito desconfiada e preocupada e, portanto, se os Estados Unidos não responderem de forma absolutamente implacável... Agora vou pôr isto ao contrário. Diz-me. Que a economia chinesa é 7 vezes maior do que a Rússia. Do que a russa. O seu papel na economia mundial é incomparável ao da Rússia. Ou seja, se a Europa e os Estados Unidos não têm, eles próprios também, algum receio de vir a ter que avançar com sanções da Rússia contra a China, com o risco, quer por causa de Taiwan, quer até por alargamento sucessivo das sanções contra a Rússia, que depois possam levar a um alargamento ainda maior, com o risco de destruírem, implodirem com a economia mundial e depois deixar sequer de conseguir controlar os efeitos do que estão a fazer. Ou seja, se a China não tem, apesar de tudo, a consciência de que está mais defendida do que a Rússia, mesmo em relação à possibilidade de sanções. A China tem, obviamente, a consciência, até porque fez o trabalho de casa, fez esse caminho. E aqui Deng Xiaoping foi, de facto, visionário na forma como entendeu o papel da economia e aquilo que a economia tem que fazer para melhorar a vida dos cidadãos, ponto final. Isso é verdade, mas a China ainda não está totalmente consolidada a um ponto de, se tiveres sanções, sobretudo em determinadas áreas, disso não te causar também um impacto interno tão grande que te leva a uma convulsão, que é a palavra que para um regime que privilegia o monopólio do poder político, que é sempre uma forma muito bonita de dizer ditadura, é o horror absoluto. Dito de outra maneira. É o horror absoluto, sobretudo num país que tem as características que a China tem, não é? Um país
plurinacional, no sentido que tem várias culturas, ou seja, em que ali as coisas implodirem. Ainda vai tendo. As convulsões ali têm um significado diferente do que tem em outros países. E tem uma história. O Partido Comunista tem sido muito hábil em vender, duas coisas. Tu não precisas Não. Eu disse Partido Comunista e depois disse vender e isto não me soou bem. Daniel, desculpa. Lamento muito, mas o Partido Comunista Chinês parece-me, aliás, especialista em vender. Aliás, até vende o próprio comunismo. É verdade. Vendeu a alma, dirias tu, não é? Não sou comunista, mas olha, eu acho que tem conseguido vender aqui duas ideias importantes. A primeira ideia, que é geralmente comprada e que a mim me enerva grandemente, eu agora vou-me controlar para parecer serena, que é esta ideia de que a China tem uma excepcionalidade estratégica. Ou seja, a China pensa sempre a médio e longo prazo. Pensa para os próximos 50 anos. Assim. Não é verdade. Ou seja, o que eu quero dizer com isto, para também não me interpretarem mal, porque se há pensador da estratégia de que eu gosto muito e que releio com muita frequência é Sun Tzu, para que fique claro, mas a China tem aquela excepcionalidade que as grandes potências todas gostam de reivindicar para si. Agora, eu olho para a história da China, porque lá está também ter uma história muito longa, também significa que houve muito tempo para fazer as neiras. Tu tens falhanços estratégicos monumentais, ou seja, o que é que te faz pensar que há uma excepcionalidade estratégica de que a China pensa a longo prazo? Calma, malta, calma, não é bem assim. Vamos olhar caso a caso como é que estas coisas funcionam. Essa é a primeira. Portanto, a primeira coisa que... a segunda é justamente esta ideia de que, claro, depois de ter passado a utopia totalitária a Mao Zedong, ou depois de Mao Zedong ter passado para outra dimensão, melhor dizendo, é esta ideia de que o partido, e aqui Deng Xiaoping foi extremamente hábil, ou seja, o partido reconciliou-se com a história pré-revolução, e esse é um ponto importante. A revolução quer dizer pré-49. Basicamente tornou-se um partido basicamente nacionalista, acima de tudo. Exatamente, exatamente. Que é isso que o Partido Comunista Chinês é. É um partido, acima de tudo, nacionalista e com uma lógica, a própria lógica... Sim, eu acho que com uma grande admiração ainda assim por Lenin e sobretudo pela ideia do partido da vanguarda, pela própria forma da estrutura hierárquica, e tu encontras isso de forma, eu diria, mais até... aliás, há um jornalista... Portanto, a parte menos interessante de Lenin, basicamente. Porque ele olha, não Lenin sei, sabes, nós aí podíamos entrar em grande discussão os dois. Mas é um bocadinho esta ideia de que o partido é o próximo, portanto, no fundo é uma espécie de receptáculo de todos estes milénios e tal, mas sobretudo de uma história de estabilidade. E tu olhas para a história da China, ela é muito longa, sem dúvida, e eu aos meus alunos dou sempre este exemplo que é o Império foi fundado em 221 a.C., mas Confúcio e Sun Tzu são bem antes disso. E são duas figuras aqui absolutamente importantes, sobretudo Confúcio, não é? Pronto. Agora, tu tens um historial de revoltas, revoluções, fragmentações, divisões, revoltas populares à séria. A revolta de Taiping, na segunda metade do século XIX, virou a China do avesso. Milhões e milhões e milhões. Ou seja, e é isso que o partido vende, que é uma espécie de história quase linear, que não é de todo verdade, porque há esse medo, há esse receio interno. E por isso é que também esta ditadura chinesa é diferente das outras, quando apostou de uma forma muito inteligente naquilo que hoje se chama os ditadores digitais, ou seja, o controlo da população através da tecnologia, o algoritmo vermelho, o sistema de crédito social, a censura online e offline. A China aqui está, em termos de aposta em inteligência artificial... Eu diria mesmo que é um laboratório até para coisas que se vão fazer em democracia. Esperemos bolas... Acho que temos, aliás, já bons passos. Mas o que aconteceu com o congelamento, tem um bocadinho a ver com a pergunta anterior, o que aconteceu com o congelamento dos ativos financeiros da Rússia
deve ter feito também soar alguns alarmes em Pequim e talvez ainda mais em Xangai. A China tem 3.300 milhões de dólares em divisas, essencialmente dólares, acumuladas pelo seu Banco Central. Em que medida é que esta militarização do sistema financeiro, porque há pessoas que não têm consciência, nisto as sanções foram até onde nunca se tinha ido na história. Sim, sim. O que é bom, mas também pode ser mau, porque levanta questões novas de confiança no próprio sistema financeiro. Não estou sequer a fazer um julgamento moral, mas tem consequências. Dizia eu que esta militarização do sistema financeiro preocupa a China e que passo é que poderá dar para a frente? Não sei se sentes confortável nesta área. Que passo é que pode dar para a frente para se precaver em relação a isto? Esse é um aspecto que eu concordo contigo. Eu acho que esse foi aqui o passo que surpreendeu desde logo os russos, a questão do Banco Central. Em relação à China, eu diria que esta decisão, e uma decisão que vai mesmo ao coração do que é um sistema de um país, torna um processo que tem vindo a ser feito, mas que ainda está longe. Por isso é que eu dizia há pouco que eu acho que numa lógica assim até só racional, sem pensar aqui no horror do que é a guerra e tudo isto que está a acontecer, este conflito vem cedo demais para possíveis ambições globais da China para chegar ao mesmo estatuto dos Estados Unidos, que é o estatuto de superpotência. A China não é de todo ainda uma superpotência, está muito bem encaminhada em algumas áreas, noutras menos. Mas eu diria que esta medida faz com que muitos economistas chineses, e nesse sentido também vai ser interessante nós vermos como é que vai ser a composição, eu sei que já lá vamos, a composição dos 7 magníficos, dos 7 membros do Comitê Permanente do Politburo do Partido Comunista da China, que são os 7 que mandam, no fundo, neste 20º Congresso que terá lugar no fim deste ano, perceber a importância da economia e que perfil é que tu vais ter. Tu neste momento tens o Liu He, que do ponto de vista económico tem esta tarefa muito difícil de começar a pensar como é que se diz? Não é decoupling, é um bocadinho diferente, ou seja, tu de seres menos dependente das exportações, e daí a importância do mercado interno chinês, e sobretudo estares mais autónomo. Agora, nesta fase, eu não consigo ainda olhar para a China e ver um sistema alternativo em funcionamento ou que possa ser montado. Porque esse sistema alternativo, apesar de tudo, tinha alguma capacidade provavelmente de existir, porque nós já lá vamos, claro, mas tem outros aliados possíveis. Nós somos eurocêntricos e ocidental-ocêntricos, esta expressão não existe, não percebendo que existe um mundo aí a borbulhar fora daquele em crescimento. E que olha para tudo isto que está a acontecer, e independentemente da justiça ou não na defesa da Ucrânia, está a pensar 2 vezes sobre então e as minhas reservas, então e o meu Banco Central. Vamos lá então falar do Congresso. Este é o ano do Congresso do Partido Comunista Chinês, que está muito longe de ser uma cerimónia protocolar, como algumas pessoas pensam. Há várias linhas em disputa. Xi Jinping deverá ser consagrado para o seu 3º mandato, com maus sinais na economia, que já não cresce a 2 dígitos, que tem crescimentos que nós adoraríamos ter, mas que estão muito longe daquilo que a China ambiciona. 5,5%. Se isso é a taxa de crescimento que se apresenta, por amor de Deus. A nós, quando estou a falar, nós não é só Portugal, estou a falar da Europa, não é? Não, mas já agora podes bem falar de Portugal, porque para não, nós... mas também não estou, mas mesmo o resto da Europa toda. É o todo. Tiveram, se não me engano, a pior colheita agrícola da história, uma má gestão do Covid, parece pelo menos pelos resultados, e ainda por cima a questão que é importante do ponto de vista, que é uma peça central para a política interna da China, que é a questão de Taiwan, que
ficou pendurada, como nós já falámos sobre. Mas olha, também ficou pendurada, se me permite só para dizer isto, porque eu acho que aqui também temos que dar o mérito à atual presidente, ao atual chefe de Estado, Lee Tsai Ing-wen, que tem feito de uma forma, eu diria, muito inteligente, perfil discreto até, e tem... É chato de Taiwan. Sim, estou. Era só para dizer isto, ou seja, também há aqui mérito de ser Taiwan, capaz de aproveitar o momento. Ela escreve, aliás, um artigo excelente na Foreign Affairs, que é para toda a gente ler e sobretudo ser lida em Beijing, e que te diz de forma muito clara que a questão de Taiwan, lá está, é inteligente, não é apenas Taiwan. Nós estamos aqui a discutir as democracias no mundo, estamos a discutir o que é ou o que é que a China pode ou não fazer em relação a outros. E tu tens um conjunto de disputas territoriais nas quais a China é parte, que estão longe de estarem resolvidas. Já falámos aqui um bocadinho sobre os Himalaias e a Índia, mas também podíamos falar de todas aquelas ilhas no mar do sul da China, onde tu tens Vietnã, Filipinas, um conjunto de países. Portanto, eu diria que também há aqui esse mérito de colocar o tema de uma forma inteligente na agenda e não deixar apagar. Eu acho que esse também é aqui um aspecto que vale a pena ser reconhecido, porque, ouve lá, não é de todo fácil tu seres presidente de um país que tem um vizinho como a China, e por outro lado que olha para o mundo e pensa como é que eu me safo. E repara como outro dos aspectos em relação ao qual Taiwan tem aqui uma espécie de um upgrade, para já é a história dos semicondutores, ou seja, líderes mundiais, que é uma peça fundamental de tudo o que nem imaginamos que é a nossa vida. Em segundo lugar, o valor da intelligence recolhida por Taiwan. Repara como foi dos primeiros a avisar, desde logo a OMS, de que um problema seríssimo na China. E, portanto, também há aí um valor de recolha de intelligence que é importante. Pronto, desculpa. Não faz mal. Regressando, portanto, tinha falado, para além desta questão de Taiwan, os maus sinais económicos, a questão do Covid. Portanto, a China não está na posição de força, e não é a China, Xi Jinping não está na posição de força que provavelmente julgaria que estaria nesta altura do campeonato. Um alinhamento excessivo com a Rússia, no caso de uma derrota ou demonstração de maior fragilidade ainda da Rússia, do Exército Vermelho, não compromete ainda mais a posição de Xi Jinping para o seu Congresso. Ou seja, alinhar demasiado com a Rússia não pode vir a ser um problema interno para ele se as coisas correrem ainda pior do que parecem à Rússia. Eu diria que sim. Mais uma vez, para não me voltares a fazer a piada de há bocado, quando se concentra o poder de forma tão expressiva como Xi Jinping tem feito, ou seja, para fora tu tens um presidente que é um imperador, aliás é assim que muitas vezes é tratado na própria literatura académica, esta ideia de um presidente imperial. Quando tu concentras demasiado em ti, em detrimento do coletivo, em detrimento do partido, que aliás foi aquilo que Deng Xiaoping fez para justamente tentar evitar, controlar, amainar o que foram os excessos de Mao Zedong do ponto de vista da sua relação com o partido, sobretudo a partir do grande salto em frente e depois a Revolução Cultural. Mas quando tu concentras, os teus sucessos são ótimos, agora os teus falhanços são ainda mais marcados. Eu diria que este ano está a correr, mas é que está, eu acho sinceramente muito mal Xi Jinping nesse sentido. Ou seja, tudo que poderia correr mal está a acontecer. Eu sinceramente incluindo acho... o que ele não controla, como claro, o que ele não controla, o que ele não controla, o que, sobretudo, esta reação quer dizer, tiveste Biden na Europa, Biden a visitar a Polónia e tiveste Boris Johnson em Kiev.
Os alemães decidiram também dar o ar da sua graça e Olaf Scholz fazer aquele discurso no Parlamento alemão. Quer dizer, tens aqui um conjunto de dinâmicas que eu também acho que temos de ter alguma serenidade e perceber até que ponto é que vão ser de facto estruturais. Mas que tudo isto acontece. Pandemia longe de estar resolvida, como aliás as imagens possíveis e aquilo que vamos sabendo de Xangai torna muito claro. Incluindo hoje, não é? Incluindo hoje, exatamente. Depois também tens questões, seja, por exemplo, tu falavas há pouco do plurinacional, não é? Ou seja, nós não nos podemos esquecer que a relação entre a União Europeia e a China já estava um pouco em contraciclo, ou enfim, não é bem contraciclo, já estava bastante, eu diria, danificada, se quiseres, que já se acabou há muito tempo a ideia de que isto era excelente para os dois lados, e tiveste aquelas sanções por causa de Xinjiang, dos uigures e daquilo que está a acontecer em Xinjiang, não é? Na região a norte do Tibete, e que também tem acontecido aos tibetanos e também começa a surgir em relação aos mongóis na Mongólia Interior, e portanto e tiveste sanções e contra-sanções, aliás, incluindo alguns eurodeputados no Parlamento Europeu. Portanto, tu tens aqui um conjunto de aspectos que estão a ser discutidos, estamos nós aqui a falar, isto está a ser discutido, está a ser pensado, está a ser a dinâmica de tudo isto depois. Vai ser interessante nós vermos como é que vai ser a dinâmica da Europa com o continente africano, como é que vai ser a dinâmica mesmo em relação a estes países asiáticos. O Japão, que até estava num processo de negociação, até por causa das questões territoriais com a Rússia, saiu fora. A Índia mantém esta sua posição de neutralidade, mas eu diria que é uma neutralidade ainda assim bem diferente de outros, continua integrada neste esforço do Quad e do Indo-Pacífico, ou seja, tens aqui uma espécie de um alinhamento internacional, e tudo aquilo que tu não querias no ano em que tudo indica vai ser entronizado como... Claro, a Raquel não está a falar de mim, está a falar do Xi Jinping. Não, estou mesmo a falar do Xi Jinping, embora deva dizer que gosto mais do Daniel do que Xi Jinping, mas pronto, não sei se percebe. Mas é nesse aspecto, é um ano mau. Mas também, olha que... E quais são as alternativas, já agora? Sem desenvolveres muito, porque já estamos a chegar ainda não estamos a chegar ao fim da entrevista, mas já estamos a chegar ao fim do nosso tempo. Quais são, dentro do Partido Comunista, há correntes diferentes neste momento sobre que caminho é que deve chegar a China? Um que é um caminho mais de continuar a lógica que tem sido até agora de expansão económica, outro de uma linha mais militar ou nacionalista. Há linhas diferentes e como é que o Xi Jinping está aí? Sem desenvolver muito, eu sei se calhar estou a fazer uma pergunta demasiado vasta, mas consegue explicar mais ou menos isto? Sim, a China, enfim, não é, apesar, lá está, da força e de uma ditadura que é de facto muito forte, a China não é monolítica. E tu vais tendo... E o poder não é preciso tudo tão centralizado como na Rússia, não é? Numa figura, tenho eu ideia. E vais tendo sempre, é verdade que Xi Jinping foi aproveitando muitos momentos em prol de combate à corrupção para também limpar um conjunto de adversários. Como é comum. Aliás, aí também não está a ser nada original, nós temos isso em vários exemplos, mas tens dentro do que é o partido, dentro do que é este universo, tens uma linha mais... nacionalista, mais hard power, como é por exemplo o caso do Yan Shuetong, que defende, ou seja, a China como que tendo esse elemento nacionalista muito forte, muito agressivo, e com essa parte militar explícita. Pronto. Ou seja, explícita enquanto componente, porque a China até ao Xi Jinping, estávamos aqui, era a ascensão pacífica, depois achou-se que a ascensão era assim uma coisa muito militarista, passámos a desenvolvimento pacífico,
e depois Xi Jinping, em 2013, decidiu olhar para o mundo, e bem, não é, na sua ótica, e pensar na One Belt, One Road. Eu prefiro dizer a nova Rota da Seda, porque acho que é outro... E mais bonita. Não, porque eu acho que vai ao encontro daquilo que a própria China de Xi Jinping quis, que foi fazer a tal ponte com a história. Ou seja, fazer a ponte do tempo no século II a.C., em que tu tinhas, nesse caso ainda uma república romana, o Império só virá 27 a.C. para a frente com o grande Augusto, que também dava para todo um tema, mas que eu aqui não vou desenvolver. E tens a relação entre Roma, pois todos aqueles intermediários pelo caminho, e a seda da China. Lá está, é uma rota da seda que te geograficamente exclui os Estados Unidos na fotografia, e voltamos a discutir a ideia da Euroásia, ou que, enfim, olha, tu tens questões com o tema, com o conceito Ocidente, eu tenho 3.000 questões também, algumas com o Ocidente, mas sobretudo estas com o Euroasiático, que a mim me perturba muito, desde logo a parte asiática, que Ásia é que nós estamos aqui a falar, não é? Continente mais heterogéneo do mundo. E, portanto, esse eu diria que é um ponto importante. Depois também tens figuras mais... que consideram que a China tem que se integrar, a China tem que normalizar as suas relações com o mundo. Tens várias fações dentro. Por isso é que é tão importante, eu diria, nós no final deste ano, nós vermos aqueles 7. Ou seja, percebermos quem salta fora, quem fica e com que pastas é que ficam. Que isso é muito importante dentro do que é esta no início dos mandatos, do mandato do Xi Jinping, tu tinhas, no fundo, a facção mais do Hu Jintao, que em termos de poder, pelo menos que nós somos capazes de observar, levou aqui um grande tarião. Agora, como é que este ano vai terminar? Eu acho que ainda vamos aqui no início de todo este processo. E a guerra, lá está, mais uma vez, não querendo de todo menorizar o sofrimento da população ucraniana, esta guerra tem consequências e impactos em muitas áreas a nível internacional. É uma das razões que estou aqui a falar contigo sobre a China e outras que nós ainda nem sequer conseguimos descortinar, não é? A questão ambiental, como é que fica? Mais atrasada, mais flexível? As pessoas que eu vou ouvindo acham quase todas mais atrasada. Pois. Há sempre depois quem possa ser mais otimista, mas deixa-me a guerra da Ucrânia é um ponto de viragem nas relações cada vez mais tensas entre os Estados Unidos e a China, ou podem vir a ser. A Primeira Guerra Mundial representou um realinhamento dos velhos e novos imperialismos. Eu ouço muitas comparações desta guerra com a Segunda Guerra Mundial, e acho que várias seriam mais úteis. A Primeira Guerra Mundial diz-nos mais coisas do que a Segunda. Compreendo que a Segunda seja mais útil do ponto de vista moral, não é? Para um debate moral, mas do ponto de vista geoestratégico não é tanto. Foi na Primeira Guerra, aliás, que os Estados Unidos entraram em cena como grande potência global. Não é para isso que nos estamos a encaminhar, ou seja, uma medição de forças entre uma velha potência, como os Estados Unidos, e uma nova potência como a China. Eu não estou aqui a dizer, evidentemente, que a guerra da Ucrânia é uma guerra de proxies em que a China está do outro lado. Estou a dizer se isto não nos vai encaminhar para este confronto, este realinhamento, de que aliás quando se fala da nova ordem mundial, é a China, não é a Rússia, é a China como ponto central, se é para isso definitivamente que nos estamos a encaminhar. Eu não te consigo dar uma resposta concreta para já. Eu preciso um bocadinho mais de tempo para poder responder, para perceber as tais dinâmicas, os tais realinhamentos. Acho que nós não estamos a dar a devida atenção à Ásia como um todo, ao continente africano, ao continente americano. Então vou dar acesso. A minha pergunta seguinte é exatamente isso. A China tem mais parceiros geopolíticos para além da Rússia, ou possíveis. E aí a minha pergunta é, países como o Brasil, ou como a Índia, ou como outros países, eu dou o Brasil e a Índia como meros exemplos, não tens que falar de cada um deles, podes falar mais da Índia se quiseres,
podem ser importantes neste novo realinhamento. É porque nós temos estado sempre a falar da Rússia, da China, da Europa, dos Estados Unidos. Esquecendo que há um mundo enorme, África, onde a China tem um enorme poder, e a Rússia também, já agora. A América Latina, que vai mudando politicamente e não é um aliado provável. Hoje em dia, por exemplo, o Brasil não é um aliado provável dos Estados Unidos. Ganhe quem ganhar. Países, aliás, que já alinharam com a Rússia e com a China, os BRIC, que já alinharam com a Rússia e com a China. Se a correlação de forças vai voltar a pôr estes países, alguns deles que nós consideramos que fazem parte do Ocidente, aliás. Olha, o Brasil, enfim, está num ano para lá de quente e numa polarização. Eu acho que de todos esses que falaste, eu destacaria a Índia. Claro. A Índia tem uma genuína relação de amizade com Moscovo, seja quem for, seja quem estiver, seja na versão soviética, seja na versão Federação Russa. E há aqui alguns aspectos que nos ajudam a compreender isso de forma muito concreta. Durante a Guerra Fria, os Estados Unidos apoiaram o Paquistão 53, enfim, ali nos finais da Guerra da Coreia. Isso para os indianos foi o fim da linha e, portanto, houve aqui aquela tentativa do não alinhamento e tudo mais, mas enfim. Depois veio Indira Gandhi, depois a China invade a Índia em 62 e inflige uma derrota tão humilhante, mas tão humilhante à Índia, que ainda hoje é uma coisa mal resolvida. E, portanto, a Índia acaba por, com Indira Gandhi, assumir a sua relação especial com a União Soviética. Esta relação sobreviveu ao fim da União Soviética, sobreviveu a todo um conjunto de vicissitudes, enquanto que a Índia foi sofrendo, seja no Sri Lanka, seja no Paquistão, seja em Myanmar, que é outro país aqui também interessante, foi sentindo-se como se estivesse a ser cercada pela China em várias das suas esferas, em várias das suas ações. E isto também provocou uma espécie de um acordar da Índia, também muito trabalhado pelos Estados Unidos. Aliás, aqui o George W. Bush teve um papel importante em 2005, mas esta reaproximação, que nós poderíamos pensar à partida que era uma coisa óbvia ou mais evidente, de todo, pelo contrário. É uma relação complexa e hoje o que tu tens e nesta guerra nós estamos a ver isso. A Índia tem estado neutra. Primeiro, claro, tinha aquela preocupação de retirar os seus estudantes da Ucrânia e tudo mais, mas olhando para tudo isto é uma neutralidade e até pode ser uma neutralidade interessante, porque pode ser aqui uma porta de contacto, uma porta de conversa com Moscovo. Por outro lado, a Índia faz parte do Quad. A Índia faz e tem vindo a fazer um esforço grande de maior relacionamento, seja do ponto de vista da sua defesa, a sua marinha no Pacífico é importantíssima, seja a nível até comercial, que é sempre aqui a questão da economia e da abertura da economia indiana a um conjunto de setores. Tu tens aqui um país que tem 1,2 bilhões de pessoas, que tem uma liderança muito nacionalista e com isso também tem e começa a ter cada vez mais problemas sérios do ponto de vista, seja da liberdade religiosa, seja de um conjunto de temas que também não podemos escamotear, mas que neste já jogo... foi mais democrática, não é? A Índia... Na medida em que podemos falar com as características que a Índia tem de democracia, mas... Sim, eu acho que a chave do sucesso e depois também da sua complacência, em bom rigor, mas a chave do sucesso do Partido do Congresso foi justamente a sua opção da Índia genuinamente de iure e de facto enquanto um Estado secular. Porque tu tens, a grande maioria da população é evidentemente hindu, mas depois tens a terceira maior população de muçulmanos do mundo. E tens um conjunto de minorias, também. Exatamente. Portanto, ou seja, e essa foi uma opção extremamente inteligente. Que foi abandonada, não é?
que de iure não é, mas de facto começas a ter sinais que são sinais muito difíceis. Dizíamos que papel é que a Índia pode ter em relação à China? Que papel é que ela pode ter na relação com a China? Não só com a Rússia. Pode ter um papel de contrapeso em relação à China. Portanto, não vês como uma possível aliada, mas como um contrapeso. Não vejo de todo como uma possível aliada. Agora, repara como o ministro dos Negócios Estrangeiros chinês... Eu, quando estava a falar aliado, nem estava tanto a pensar num aliado político ou num aliado militar. Estava a pensar num aliado económico. Ou seja, perante uma... eu acho que não vai ir acontecer, mas isto pode ganhar dimensões em que tu tens, já vamos a isso, um processo de desglobalização. Ou seja, tu começas a fazer cortes no que era habitual... Não, eles têm uma relação comercial importante com a China. Mas então com o Modi não vejo de todo essa relação. Ou seja, há um limite até onde a economia vai. Ou seja, tu tens aspectos... olha, desde logo, há aqui outro ponto que também, não sei se... mas que também é importante para esta relação entre a China e a Índia, que é a questão dos tibetanos. É no norte da Índia que está o governo no exílio do Tibete. E quando morrer este Dalai Lama, tu vais ter, claro, do lado da China vão avançar como fizeram com o Panchen Lama, vou agora dizer uma coisa muito pouco científica, aquela palhaçada de terem um Panchen Lama oficial carimbado pelo partido. E quando tu passares a ter um Dalai Lama oficial de Beijing dizendo maravilhas do Partido Comunista da China, esse pode parecer aqui um detalhe nesta nossa conversa, mas é um tema extraordinariamente importante para boa parte da sociedade indiana. Ou seja, a influência budista, a forma de entender este posicionamento. E a China aí vai ser extremamente agressiva, como aliás tem sido nestas questões concretas do Tibete. Portanto, esse é um tema. Pode parecer um pormenor, mas não é. Depois tens um investimento e uma relação cada vez melhor entre a Índia e o Japão. E tens a China continua a ter uma relação excelente com o Paquistão, onde aliás tem um porto, Gwadar, que também tem estado a dar aí umas chatices, que parece que as pessoas que vivem ao lado destas grandes infraestruturas gostavam de beneficiar delas. Não sei se achas isto... Parece-te bem? Podemos voltar a falar do imperialismo noutro programa e como elas raramente beneficiam, seja qual for o imperialismo. Os latino-americanos podem-te explicar isso também. Mas olha, sim, não, completamente. E aliás, eu acho que se vivêssemos nesse contexto... Provavelmente olharíamos para todas estas coisas de uma maneira diferente. O que é? Aliás, eu estou sempre a dizer isso a pessoas que olham para o debate político no Brasil, como é feito em português. As pessoas pensam que está próximo, não está o Brasil. A realidade como o Brasil olha para tudo isto, para uma guerra que é distante na Ucrânia e para os Estados Unidos que estão próximos, é bastante diferente da forma como nós olhamos. Da mesma maneira que nós muitas vezes temos ilusões, enfim, entusiasmadas sobre o que é CPLP. E sobre o que é que em relação ao Brasil tu esperas ou não esperas, percebes? Nessa matéria posso dizer que nunca me desiludi, sim, nunca tive mas olha, estava ilusão. aqui a pensar no que estavas a dizer entre Rússia e China. Há um aspecto ou uma região que nós não falamos, que é o Polo Norte. Pois que será um debate brevemente. Porque é um tema, a China considera-se, e agora é favor não rir, sim, uma potência quase ártica. Não me ri. Impecável, o João falhou, o João esteve aqui e sussurrou um bocadinho, que não sei se ouviram, caros ouvintes, mas aqui ouviu-se bem. E estava aqui a pensar, esse é uma região, até pelas alterações climáticas, a abertura da Rota do Norte e tudo mais, no qual a China tem vindo diplomaticamente a apostar cada vez mais. E, por outro lado, eu estava a dizer isto e a pensar... Essa é uma região em relação à qual a Rússia quase que entende como sendo, não digo sua, porque depois também tem outros que disputam e que fazem parte do Conselho do Ártico e tudo mais. Mas esse pode ser um ponto aqui interessante de conversa de mais a médio e longo prazo. A evolução dessa cooperação ou dessa partilha, mas que mais uma vez eu tenho muita dificuldade em imaginar qualquer liderança em Moscovo
não ter um ressentimento grande em ter que partilhar estas riquezas. O que vê como seu, não é? Exatamente. É do interesse estratégico da China a viragem das atenções dos Estados Unidos para a Europa, que pode consumir a segunda metade do mandato de Biden. Isso liberta-lhe dos olhares e preocupações da Casa Branca durante uns tempos, mas não pode começar a existir uma espécie de divisão de tarefas que interessa aos Estados Unidos. Ou seja, com a militarização da Alemanha e o reforço da NATO, a Europa ocupa-se da Rússia, enquanto os Estados Unidos se concentram na limitação e controle das aspirações chinesas. Não seria este o pior cenário possível para a China, ao contrário do que parecia no início, que agora os Estados Unidos estão ali entretidos, mas isto acabar numa divisão de tarefas que não existia antes e que até liberta os Estados Unidos para se preocupar com a China? E indo ao encontro do que estás a dizer, a cimeira entre a União Europeia e a China, enfim, ela não surpreendeu ninguém pela negativa porque as expectativas eram baixíssimas. Mas nessa cimeira tu tiveste Xi Jinping e Li Keqiang, o primeiro-ministro, e uma das coisas que saiu foi esta ideia de que, na perspectiva chinesa, os europeus deviam ser um bocadinho mais, não é bem independentes, mas no fundo o que eles estão a dizer é: vocês colados aos Estados Unidos é sempre a mesma conversa. Eu sei, Daniel, calma. Eu estou calmíssimo. Mas é um bocadinho é um ponto que a China tentou durante tanto tempo fazer esta divisão. Eu já me habituei que os europeus não têm interesses próprios. Portanto, temos interesses próprios. Como se vê, aliás, pelo caminho que a Europa está a levar. Mas temos que ser inteligentes na forma de defender esses interesses. E acho que não vale a pena estarmos... Não é o nosso debatores que isso fazíamos aqui no programa. E acho que em relação a esse aspecto que estás a dizer de tarefas... Não posso concordar mais. Ou mesmo pensando no que é NATO e na qual tu tens um país que também tem andado aqui nesta senda da mediação, que é a Turquia, mas que historicamente esfrega as mãozinhas só de pensar que estes russos e aquele Império Romanov agora numa versão, enfim, Vladimir Putin... E que repara aí sim uma operacionalização desta NATO, uma complementaridade com a própria União Europeia, mas claramente uma maior divisão de tarefas. E eu diria que, apesar do que estamos a viver hoje, aquilo que vem escrito no documento que foi logo publicado em março, que era para não haver dúvidas, para ninguém ter assim ilusões sobre o que é que a administração Biden, ao que vinha, que foi aquele documento interino de estratégia, portanto, no fundo, para que geralmente é feito mais tarde no mandato, mas que aqui foi feito assim uma coisinha tipo um sumário, para que não tivessem dúvidas sobre esta diferença, que é, e o documento diz isto de forma clara, a nível do que é o potencial, a capacidade, a vontade, a China é o país que pode ser o rival dos Estados Unidos do ponto de vista estratégico. E eu sinceramente, apesar, lá está, é como tu dizes, não sabemos como é que esta guerra vai correr, as implicações que depois pode ter também a nível até mais internacional e mais global, mas eu diria que esse objetivo não se alterou. E aí, mais uma vez, eu acho que temos que olhar talvez também com... Eu há sempre duas pessoas nesta administração, três, que foi aquelas que eu disse há pouco, que sigo com até com mais atenção do que o presidente Joe Biden, que é o secretário de Estado, o conselheiro para a Segurança Nacional, que é uma máquina autêntica, e a embaixadora nas Nações Unidas. A diferença para a Primeira Guerra Mundial, que já falei aqui, é a globalização e a integração económica mundial, que muda também todos os cenários e até para a Segunda. Não será a economia mundial, tanto como o arsenal nuclear, a dissuasora do tradicional choque militar para resolver disputas imperiais? Ou seja, nós já falámos um bocadinho sobre isto ao falar sobre a China. Se apesar de tudo não existe aqui uma fronteira que todos, e isto inclui os Estados Unidos e a Europa, têm que começar a pensar se podem ultrapassar, com o risco da economia implodir e, no caso das democracias, com efeitos para os próprios regimes, não é?
Nas ditaduras também, mas nas democracias é mais rápido. Eu diria que sim, se do outro lado esse raciocínio também fosse acompanhado pela não ajuda. Eu já não digo a não ajuda àquilo que a Rússia está a fazer na Ucrânia. Portanto, quando estás a falar do outro lado, estás a falar da própria China também. Não é? E outros países. Num artigo saído esta semana no Financial Times, diplomatas europeus defenderam que a China depende muito mais da Europa do que a Europa da China. Que tem mais a perder, portanto. Achas que isto é wishful thinking? É porque disse exatamente o mesmo sobre Putin semanas antes da invasão. Achas que isto é verdade? Ou seja, que a própria China precisa da Europa e precisando da Europa vai querer que isto... Não, eu não sei se concordo com essa. Claro que a relação é uma relação do ponto de vista económico muito forte, mas dentro do que é a Europa tu tens forças diferentes. Ou seja, tens por exemplo, um grande desafio na economia alemã em matéria de exportação, das indústrias de exportação. É verdade também que esse caminho começou a ser feito antes da pandemia. A pandemia eu acho que no fundo acabou por fortalecer. Há um debate que aliás aconteceu agora em França, curiosamente parte dele protagonizado por Marine Le Pen, não quer dizer que as razões fossem boas, mas que tem a ver com o debate sobre a reindustrialização da Europa. E a questão é, nós estamos sempre a falar se a China se preparou, se a Rússia se preparou, mas nunca estamos a falar. Então, e nós preparámos-nos? Porque há um debate sobre a reindustrialização da Europa. Claro que há. Que a Europa achou que podia não. Mas eu acho, Daniel, eu acho que já desachou. Achas? E acho não que já Por desachou. acaso vou dizer que não estou nada convencido disso. Antes, e aqui acho que desachou durante aquelas coisas que acontecem muitas vezes na Europa. Não, eu diria, olha, meses. desde logo, e sobretudo em relação à China, tens aqui uma componente importante que foi a questão da exclusão dos setores estratégicos, ou aquilo que tu podes considerar setores estratégicos. Claro que depois também podemos ter aqui o argumento que é, pois, quando foi connosco, no problem, mas quando é com a França ou com a Alemanha, a coisa pia de forma diferente. Isso também é aqui uma coisa que tem que ser dita, ou seja, dentro desta Europa há graus diferentes. O peso das medidas que eram necessárias à Alemanha tomar agora, por exemplo, em relação à energia. Isso é agora o que toda a gente faz a comparação. Mas incrivelmente menor o peso na economia do que teve na Grécia, por exemplo, que foi exigido à Grécia. Mas é que incrivelmente menor, não há qualquer comparação. E mesmo assim parece difícil. Porque Mas isso é aquele debate que dá vontade de esfregar na cara, mas não resolve o grande problema. Te resolve, mas eu acho que te transmite também um sentimento de injustiça ou de dois pesos e duas medidas, para usar aqui a expressão mais concreta, que também é importante nesta conversa de solidariedade. Se queremos falar do que é a Europa. Agora, em relação à reindustrialização, eu diria que esse caminho começou a ser feito de forma muito tenue. A questão da pandemia deu-lhe uma dinâmica diferente. E a questão da guerra introduziu um elemento extra nesta conversa, que é a questão da energia. Mas aquilo que eu ouço permanentemente falar agora, a gente pode importar dos Estados Unidos, não há problema. E, portanto, a dada altura, uma pessoa fica a achar que nós estamos sempre à procura de novas dependências, não percebendo, apesar de tudo, que temos que... não, a questão da energia, ela está onde ela estiver, evidentemente, se bem que a Alemanha não investiu nem de perto nem de longe, por exemplo, o que nós investimos em energias alternativas, portanto há um caminho a fazer. Sim. Mas aqui eu até estou mesmo a falar de uma dependência de mercado, ou seja, a China pode depender de tal forma da Europa que percebe, não podemos esticar mais a corda. Tu achas que não? Eu acho que a ser feito um corte abrupto é extremamente doloroso. E é doloroso para os dois lados. Putin não se importou de o fazer. Não, Putin não se importou de o fazer, para o horror de muito boa gente nesta Europa fora. Eu diria que dependeria, deixa-me pensar, há setores em relação aos quais provavelmente os alemães põem as mãos na cabeça, o setor automóvel, não é? Há outros setores em relação aos quais eu acho que esse caminho
provavelmente receberia aqui o empurrão final, mas é extremamente doloroso. E isso que tu dizes, da perturbação, da instabilidade, das subidas, de tudo mais, eu acho que este é daqueles momentos em relação, se isso de facto acontecer dessa forma assim abrupta, então nós temos que conversar, debater, informar, ser informados, fazer aquilo que, em bom rigor, boa parte das elites políticas na Europa não faz, que é conversar a estratégia, fazer os custos e os benefícios do que, se tu agora cortas e fazes A, o que é que tu consegues fazer? E qual é que é o teu caminho no qual tu podes apostar? E se queres isso? A fragilidade da Rússia e o reforço do alinhamento entre os Estados Unidos e a União Europeia dá a entender que este confronto com a hegemonia norte-americana veio cedo demais, como já disseste, aliás, várias vezes hoje, veio cedo demais para a China. Não só para Xi Jinping, mas para a própria China. Isto veio cedo demais, veio demasiado cedo. O desfecho desta guerra pode pôr em causa a nova rota da seda, do que tu também já falaste agora? Eu diria que vai acelerar isso, porque eu acho que esse desencanto já se registra há algum tempo face ao que é a rota da seda, lá está, sobretudo a nível europeu. Ou seja, já tens países, por exemplo, a Grécia, na qual o porto do Pireu é importante do ponto de vista chinês e do ponto de vista da própria rota, e já tinhas sinais claros de algum travão em relação ao que pode ser uma presença ainda maior. Da China. Tens, obviamente, exceções, o caso húngaro, mas lá está, pelas piores das razões, aqui também é outro exemplo nessa matéria, até do ponto de vista universitário. A construção daquele polo enorme da Universidade de Fudana em Budapeste, à qual o Presidente da Câmara teve uma resposta genial, já que não podia fazer nada, não podia travar aquela aposta, porque era um investimento que vinha do Governo Federal, decidi fazer uma coisa genial, que foi, então, muito bem, então vamos dar nomes interessantes a todas as ruas que rodeiam este complexo universitário. E deram o nome do dissidente, não é? Rua dos Mártires de Xinjiang, olha, calhou assim, de repente, sei lá, Rua de Hong Kong, estás a ver, pronto, Nós cá também podemos falar de facto que temos a energia toda, as empresas de energia toda nas mãos dos chineses, não é? Que é uma coisa que também curiosa, que a gente desde que começou este debate sobre a Ucrânia ninguém discutiu. Mas isso é uma coisa que eu já falo há bastante tempo e que a mim me preocupa muito, porque... Felizmente é uma coisa, como estamos só a falar de propriedade de empresas, pode ser resolvida de forma expedita. Mas preocupa-me enquanto portuguesa, preocupa-me enquanto europeia. Para terminarmos, a China depende do comércio internacional com os Estados Unidos e a União Europeia, da mesma forma que estes dois blocos dependem da produção em massa de produtos na China para manter custos e inflação controlados. Ou seja, a economia que hoje nós temos é incompreensível sem a China e sem o papel que a China tem nela. Com a pandemia e a guerra, a reindustrialização da Europa foi um dos temas centrais das nações francesas, como aliás te disse há bocadinho. Voltando à ideia da violência do conflito, veio cedo mais para a China, voltando para essa ideia, o Partido Comunista não receia, o Partido Comunista chinês não receia, e era para terminar com uma coisa mais geral, que o Ocidente e não só a Europa se vir para si próprio. Ou seja, a minha pergunta é se os próprios chineses não estão neste momento num dilema que altera completamente tudo o que... Ou tu achas que esse risco do Ocidente se virar para si próprio não existe? Olha, então vamos terminar em grande, porque vamos então discutir o que é o Ocidente. Eu jurei que não usava a expressão. Não, mas vamos discutir os Estados Unidos e a Europa. Não, mas olha, a partir do momento em que tu incluis aí os Estados Unidos têm um mundo no qual a Europa não é de todo significante, desculpem lá, que é o Indo-Pacífico. E se tu incluis nesse Ocidente a Austrália, a Nova Zelândia tem menor impacto, mas até do ponto de vista militar, a Austrália é aqui um país importante. Se incluis o Japão, se vais puxando a Índia, se trazes contigo também a Coreia do Sul, uma economia muito viva, extremamente importante, se calhar não estás assim tão sozinho ou virado para dentro. Depende do que tu entendes como
virado para dentro. E eu vejo, quando olho para o mundo e quando olho para alguns destes países e os seus esforços, até a nível comercial, a fotografia é totalmente diferente. E aqui lamento informar, os Estados Unidos continuam a ser a âncora absolutamente fundamental desta conversa. Muito obrigado, Raquel, por esta nossa conversa, que provavelmente seria muito diferente, ou será muito diferente, se por acaso, não será por acaso, Marine Le Pen vencer as eleições presidenciais francesas, porque altera grande parte do debate. Podemos fazer sobre a Europa, sobre a Ucrânia e a partir daí sobre muitas outras coisas. Nós regressamos brevemente com outro convidado ou convidada. Este episódio teve a produção e edição de João Martins, música de Mário Lajinha, grafismo de Tiago Pereira Santos a partir de ilustração de Vera Tavares.